Placas tectônicas ou placas litosféricas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa da Terra. As placas tectônicas são formadas debaixo dos continentes, como uma espécie de assoalho todo rachado por baixo da crosta terrestre. Vocês podem ver nessa figura que essas placas englobam mais ou menos uma por continente, mas existem algumas placas que estão no meio dos continentes e elas formam uma espécie de quebra-cabeça. Então é como se os continentes estivessem em cima de balsas, andando por aí. Nesta sequência rápida, nós podemos ver como os continentes se formaram. E aqui eu queria que vocês olhassem o continente Índico, indo em direção à Ásia. Dá uma olhada como ele vai rapidamente, e quando ele bate lá na Ásia, engruvinha todo o chão, tá vendo? Formando assim aquilo que hoje a gente conhece como a Cordilheira do Himalaia. A ideia que os continentes do planeta andam por aí, juntando-se e se separando, tem pelo menos 200 anos. Mas a maioria dos geólogos não acreditavam muito nisso até os anos 60, quando ficou provado que a crosta terrestre é dividida em fragmentos, chamados de placas tectônicas, e elas se movem. Atualmente, podemos acompanhar este movimento com muita precisão do espaço. A explicação mais simples do porquê as placas se movem é que são carregadas por correntes no manto da Terra, que é a camada de rochas derretidas logo abaixo da crosta. Correntes convergentes levam uma placa de encontro com a outra, e correntes divergentes separam as placas entre si. Rochas quentes do manto sobem do núcleo e movem-se pela crosta até que esfriam e afundam de novo. Mas as placas não flutuam simplesmente nas correntes como malas numa esteira de bagagem. Não é bem assim, porque algumas placas andam mais rapidamente do que as correntes debaixo delas. A placa de Nazca, que fica a oeste da América do Sul, anda 10 centímetros por ano, enquanto que a corrente abaixo dela anda a 5 centímetros por ano. Nem as placas, nem a bagagem pode andar mais rápido do que a esteira debaixo delas, a não ser que alguma coisa esteja ajudando o movimento. E algumas das placas tectônicas andam sozinhas. Quando uma placa oceânica bate em outra, ou numa placa com um continente em cima dela, a placa mais fina se dobra por baixo da outra. À medida que a rocha oceânica afunda, puxa o resto da placa, mais ou menos como uma corrente na quina de uma mesa. Quanto maior é a parte afundada, maior a velocidade em que ela afunda. Você pode ver como isso acontece olhando o Google Earth. As fossas oceânicas incrivelmente profundas e estreitas, visíveis, próximas às costas de alguns dos continentes e arquipélagos, marcam os vincos formados quando as crostas oceânicas despencam, curvando a quina da outra crosta quando caem. Mas esses pedaços de crosta marinha ajudam a alterar a velocidade do manto. Pedaços afundados represam o manto, forçando-o para baixo. Eventualmente, esses pedaços ficam muito pesados e quebram, caindo lentamente em direção ao núcleo, criando uma força de sucção que puxa material do manto para trás deles. Portanto, em alguns casos, a crosta marinha é realmente parte da esteira rolante e não algo que está sendo carregado. E os continentes? Bom, esses são bagagem.